Você já parou para pensar se os apóstolos citados na Bíblia eram casados? Será que existe alguma evidência de que os discípulos de Jesus tenham se casado? Ou será que eles foram celibatários que dedicaram suas vidas à obra de Deus? Eu sempre recebo por aqui muitas perguntas a respeito dos apóstolos de Jesus, e essa é uma das mais frequentes. Então, neste vídeo, a gente vai analisar se é possível saber se os apóstolos eram casados ou não. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, ative também todas as notificações clicando no sino, porque assim você receberá um aviso sempre que sair algum estudo bíblico novo por aqui. Bom, a primeira coisa que temos de admitir é que realmente não há como saber se todos os apóstolos eram casados, mas certamente alguns deles eram, e o texto bíblico indica isso, embora a Bíblia não forneça muitas informações sobre a vida pessoal e familiar dos apóstolos nesse sentido. E, na verdade, nos textos bíblicos, Pedro é o único apóstolo que nominalmente é apontado como um homem casado. Mas muitos estudiosos sugerem que provavelmente a maioria dos apóstolos tinha relacionamento conjugal, e geralmente essa sugestão é feita considerando o contexto histórico da época em que esses homens viveram. Isso porque os judeus desde muito cedo eram orientados ao casamento. Inclusive, a constituição da família, especialmente a geração de filhos, era frequentemente identificada como um sinal da bênção de Deus na cultura judaica. Então, combinado a esse pano de fundo histórico, os intérpretes argumentam que, como não sabemos as idades dos apóstolos quando foram chamados por Jesus para o ministério, talvez esse chamamento tenha ocorrido quando pelo menos alguns deles já tivessem formado suas famílias. E de fato, parece que aqueles homens, quando foram chamados por Cristo à obra de Deus, já eram homens formados e com profissões estabelecidas. Mas outros estudiosos também fazem algumas observações sobre isso. Eles dizem que naquele tempo, geralmente os homens judeus aprendiam suas profissões enquanto ainda eram muito jovens. Então, o fato de alguns dos apóstolos estarem em pleno exercício profissional quando foram chamados por Jesus não significa necessariamente que eles já eram pais de família. Além disso, devido às demandas da causa do Evangelho, num ambiente de grande dificuldade e perseguição aos missionários, como foi o primeiro século da era cristã, é possível que os apóstolos que ainda não fossem casados quando foram convocados pelo Senhor Jesus, talvez tenham escolhido não mais se casar. E com isso, eles evitavam o possível sofrimento de suas esposas e filhos e tinham mais liberdade para anunciar o Evangelho em lugares difíceis. No entanto, mais uma vez é preciso ressaltar que tudo isso não passa de pura especulação. Saber se os apóstolos eram casados ou não é algo que serve apenas à nossa curiosidade. O fato de eles terem sido casados ou solteiros não altera em nada a importância do que Deus fez através da vida deles nesta terra. Tudo bem, mas realmente qual ou quais apóstolos eram casados? Como já foi dito, com toda certeza, podemos dizer apenas que o apóstolo Pedro era casado. Isso quer dizer que, nominalmente, ele é o único dos apóstolos de Jesus que aparece como um homem casado na Bíblia. Inclusive, ainda durante o ministério de Jesus na terra, a Bíblia diz que a sogra de Pedro foi milagrosamente curada pelo nosso Senhor. Em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, nós lemos o seguinte: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Mas certamente ainda havia outros apóstolos casados. E por que nós sabemos disso? Porque, escrevendo aos crentes de Corinto, o apóstolo Paulo defendeu o direito dos apóstolos não apenas de serem casados, mas ainda de levarem consigo cada qual a sua esposa em seu ministério itinerante. Veja o que ele diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Perceba que nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo menciona o exemplo de Pedro, a quem ele chama de Cefas, em referência à forma aramaica do nome dado por Jesus a Simão. Existe até uma discussão entre alguns críticos de que o Cefas citado pelo apóstolo Paulo não era o apóstolo Pedro, mas outra pessoa. Porém, não há nenhuma evidência realmente confiável que fundamente essa hipótese,
E por isso, a maioria dos estudiosos defende que o Cefas, que era casado e levava sua esposa em suas viagens missionárias, era mesmo o apóstolo Pedro. Mas uma coisa interessante nesse texto escrito por Paulo é que ele também indica que outros líderes da igreja primitiva eram casados. Note que ele dá a entender que os demais apóstolos tinham esposas crentes que os acompanhavam. E na sequência, ele também menciona os irmãos de Jesus. Nesse ponto, é possível que ele estivesse se referindo a Tiago e a Judas. E com relação ao próprio apóstolo Paulo, será que ele era casado ou não? Porque afinal, embora Paulo não pertencesse ao grupo dos 12, ele também era um apóstolo legítimo, pois foi comissionado pelo próprio Cristo ressurreto. Bom, sobre Paulo, nós sabemos que durante o tempo em que ele exerceu seu ministério, ele viveu uma vida de celibatário. Até existe uma discussão sobre se antes de sua conversão Paulo havia sido casado ou não, mas esse já é um assunto para outro vídeo. E talvez vocês não saibam, mas curiosamente essa discussão sobre se os apóstolos eram casados ou não vem desde os primeiros séculos da igreja cristã. Para se ter uma ideia, já no tempo dos pais da igreja essa questão era especulada. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, que viveu entre os séculos 13 e 4 d.C., fala sobre isso em sua obra História Eclesiástica. E ele cita Clemente de Alexandria, que viveu antes dele, lá no século II d.C., e diz que Pedro e Filipe eram casados. Pedro, nós sabemos com toda certeza que era realmente casado, mas quanto a Filipe, essa já é uma informação nova. Só que há uma dificuldade com essa referência de Eusébio e Clemente. Isso porque frequentemente as antigas tradições cristãs parecem confundir o apóstolo Filipe, que pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus, com o Filipe evangelista, aquele que foi escolhido como diácono da igreja em Jerusalém e que tem sua história citada no livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, se você não sabia disso, já é bom entender. O Filipe citado no livro de Atos dos Apóstolos, aquele que batizou o eunuco etíope, não é o mesmo Filipe que aparece nos evangelhos. O Filipe evangelista de Atos era mesmo casado e tinha pelo menos 4 filhas, conforme nós lemos no livro de Atos, capítulo 21, entre os versículos 7 e 9. Então não é possível saber se Clemente de Alexandria reproduziu um mal-entendido das antigas tradições cristãs ou se realmente ele tinha uma fonte confiável que atestava que o apóstolo Filipe era casado e que também tinha filhas, assim como Filipe o evangelista. Então, em resumo, isso é tudo que podemos saber a respeito do estado civil dos apóstolos. O apóstolo Pedro era casado, porque sua sogra é citada diretamente na Bíblia, mas além de Pedro, também outros apóstolos eram casados, porque Paulo indicou isso em uma de suas cartas, apesar de não sabermos exatamente quais eram. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, compartilhe ele com mais alguém, se inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário.